Série Como Dormir Melhor, uma visão espiritual do sono. O que é o sono? Olá! Nós somos os buscadores da luz. Trabalhamos com a espiritualidade consciente e o autoconhecimento. Receba a nossa luz sem hesitar. E hoje nós iremos apresentar o primeiro episódio da série Como Dormir Melhor, uma visão espiritual do sono. Através de conhecimentos antigos e novos, de hábitos que garantem um sono tranquilo e técnicas simples que foram elaboradas e que já foram aplicadas em diversas pessoas. A nossa intenção com essa série de 7 episódios é auxiliar você, buscador, a ter e manter agradáveis noites de sono. E hoje nós falaremos sobre o sono. Em março se comemora o Dia Mundial do Sono. Dormir bem é um hábito que deve ser incluído na rotina, pois são inúmeros os benefícios. É durante o sono que seu corpo físico e corpo mental se regeneram e restauram. É durante o sono que é feita a reposição das energias do metabolismo, que são importantes para manter o corpo e a mente saudáveis. Mas, o que é o sono? Todos nós passamos um quarto ou um terço da vida dormindo. Dormir é uma necessidade fisiológica, tão natural que nem percebemos o quanto esse hábito impacta o nosso organismo, pois é um processo essencial para a saúde do cérebro e do nosso corpo mental, e do funcionamento harmônico de nosso corpo físico. Mas você já se perguntou o que se passa dentro de você enquanto você deita e simplesmente dorme? Abre aspas, o sono é um estado comportamental natural, transitório, periódico, reversível de desligamento da percepção do ambiente, com modificações do nível de consciência e de responsividade aos estímulos externos e internos. O sono é necessário para o nosso bem-estar, para uma conservação de energia, para a consolidação da memória e para a integridade neural. Fecha aspas. Segundo a Universidade de Medicina Johns Hopkins, quando dormimos, o nosso cérebro está envolvido em uma série de atividades super necessárias à continuidade de nossa vida, além de nos proporcionar uma agradável sensação de bem-estar. Os especialistas afirmaram que o nosso cérebro passa repetidamente por 2 tipos de sono: o sono REM e o sono não REM. REM é uma sigla que significa movimento rápido dos olhos. Na primeira parte do sono, que eles denominaram como sendo o sono não REM, sono sem movimentos oculares rápidos dos olhos, os processos que acontecem no organismo seriam adormecer, o sono leve e o sono profundo. A frequência cardíaca e a respiração vão aos poucos se regulando e a temperatura do corpo começa a cair. Depois de passar por essa primeira parte do processo de dormir, a pessoa vai entrando no chamado sono REM, em que os olhos se movimentam rapidamente por trás das pálpebras fechadas, e ao monitorar as ondas cerebrais, percebeu que existem semelhanças às ondas de quando a pessoa está acordada. O corpo permanece temporariamente paralisado,
É neste estágio do sono que ocorrem os sonhos. As fases do sono não REM e REM se alternam em intervalos de 90 minutos. Quando a pessoa está num processo completo de uma boa noite de sono, ela irá passar por essa fase do sono REM e do sono não REM até 4 ou 5 vezes. A criança tem maior porcentagem de sono REM do que o adulto e do que o idoso. No primeiro terço da noite, predomina o sono com as ondas lentas. O sono não REM apresenta 4 estágios, sendo os 2 primeiros mais superficiais e os 2 últimos mais profundos, quando predominam as ondas lentas, e por vezes esses 2 últimos estágios são denominados de ondas lentas. Os especialistas afirmam que essas fases sono não REM e sono REM são as que possibilitam uma quantidade de sono saudável, sendo vitais para que aconteça o processo que denominam como sendo a plasticidade cerebral, quando o cérebro desenvolve a capacidade de se adaptar a um novo aprendizado. Se uma pessoa dorme pouco, ela se torna incapaz de processar o que aprende durante o dia e também tendo dificuldades de memória. Os especialistas em sono recomendam que se durma em média 8 horas por dia, sem interrupções. Para se ter uma vida saudável, o sono de qualidade é um fator essencial, pois ele fortalece o sistema imunológico, libera a produção de alguns hormônios e consolida a memória. Dormir bem pode te ajudar a manter o peso saudável, diminuir o risco de desenvolver doenças, reduzir o estresse, melhorar o humor, desenvolver a concentração. Dormir bem promove a limpeza do cérebro através da remoção de resíduos das células cerebrais, mantém o sistema imunológico e regula a pressão sanguínea. Dormir é uma necessidade fisiológica que impacta diretamente o nosso organismo. O sono é importante para manter várias funções cerebrais, principalmente a comunicação com as células nervosas. Uma pessoa que tenha dificuldade em dormir tem dificuldade de manter ou formar os caminhos no cérebro para aprender a criar novas memórias, além de prejudicar a memória de trabalho, que tem a função de armazenar informações de uma determinada tarefa. Essas dificuldades podem prejudicar atividades cognitivas. Por exemplo, uma pessoa que não dorme bem pode desenvolver dificuldades de leitura. Outra dificuldade é a falta de atenção, o que prejudica a resposta rápida e eficiente nas situações diárias. Ou seja, a atenção fica prejudicada. Quanto menos sono temos, mais difícil é manter a atenção, a concentração e o foco. Para te ajudar, caso você esteja com dificuldades em dormir, nós preparamos uma mentalização para dormir uma noite saudável e tranquila. Eu deixarei o link na descrição do vídeo. O relógio do sono. Num ciclo de 24 horas de um adulto, seriam 8 horas de sono, mas esses valores variam de indivíduo para indivíduo, em um mesmo indivíduo com relação à idade. As crianças dormem mais do que adultos. O recém-nascido dorme 21 horas. O adolescente pode dormir 11 horas. Existem as pessoas de sono curto, 2% a 7% da população, que são pessoas que necessitam menos de 7 a 8 horas de sono. São pessoas que, por natureza, dormem pouco. Os idosos dormem menos. Hoje, a ciência já comprovou que o corpo humano é regido por um relógio biológico localizado no cérebro, uma pequena região chamada núcleo supraquiasmático.
Os núcleos supraquiasmáticos estão localizados na porção anterior do hipotálamo, acima do quiasma óptico. Eles recebem informações da retina sobre o ritmo claro e escuro do ambiente. São essas informações que permitem uma sincronização do organismo com as 24 horas do dia geográfico. Sinais externos, como a luz, a temperatura e as refeições, também influenciam os ritmos circadianos. Esses sinais ajudam a nos manter em uma programação de aproximadamente 24 horas, que corresponde à noite e ao dia. O nosso corpo libera determinadas químicas em um ciclo diário que reforçam o ritmo do sono-vigília. São elas adenosina e melatonina. A adenosina é um composto de sonolência que acumula no cérebro durante o dia e vai aumentando a necessidade de dormir. E quando você dorme, seus níveis de adenosina caem e voltam a subir no dia seguinte. Já a melatonina é o hormônio liberado à noite pela glândula pineal, que indica ao cérebro que o sono é ou deveria ser iminente. O ritmo circadiano, ou ciclo circadiano, que é o relógio interno que mantém o cérebro e o corpo em sincronia com o Sol, é um mecanismo pelo qual nosso organismo se regula entre o dia e a noite. A partir dele, nossos processos fisiológicos são comandados para que nosso corpo físico consiga acordar, sentir fome, estar ativo, ficar com sono e assim por diante. É o período de 24 horas, ou seja, o dia completo, é que dita o nosso ciclo circadiano. De dia, a luminosidade e à noite, a escuridão. O ciclo circadiano influencia o nosso relógio biológico, definindo como o nosso corpo físico se comporta ao longo das 24 horas que tem o dia na Terra. Foi dessa forma que os organismos vão se adaptando à vida na Terra, graças à intervenção do Sol, que na presença ou ausência dele provoca esses ciclos de luminosidade e escuridão tão importantes para o funcionamento adequado de nosso organismo. E em nosso organismo, o relógio interno que todos nós carregamos vai estabelecer o ritmo do nosso corpo físico durante o período de um dia, através das nossas atividades diurnas e noturnas. O ciclo circadiano tem influência direta sobre o nosso metabolismo e como nos comportamos durante os períodos do dia, pois irá determinar uma série de comportamentos: o horário do sono, o estado de alerta e o momento que acordamos. Exerce influência na pressão arterial, no apetite, na temperatura do corpo e nos hormônios produzidos, além de interferir no humor e na energia que empregamos nas atividades realizadas de dia e de noite. É importante ter conhecimento e compreender os ritmos circadianos do seu corpo físico para melhorar seu desempenho diário. A maioria das pessoas está mais alerta mentalmente no final da manhã e no início da noite, e mais sonolenta no início da tarde quando está pronta para um cochilo após o almoço. Embora esses mecanismos estejam presentes nos corpos humanos, é importante ressaltar que o relógio interno de cada pessoa é ajustado de forma um pouco diferente, e as pessoas se assemelham a esses comportamentos, variando de estilos de relógio interno. Mas, de maneira geral, considera-se que existem dois grupos de pessoas: as matutinas, que acordam cedo e funcionam melhor de dias, e as vespertinas, dormem tarde, acordam às 12 horas e vão funcionar melhor durante a noite. Assim como acontece na natureza, com as aves cotovias, que são mais ativas e cantam mais pela manhã, levantando cedo e dormindo cedo também, as corujas acordam tarde, demoram-se a se levantar, mas continuam animadas até tarde da noite. E você, buscador da luz, é matutino ou vespertino? Você é mais cotovia ou é mais coruja? Conta para nós nos comentários.
O sono é uma experiência fascinante que vivenciamos. O corpo físico entra num estado de paralisia. Os músculos simplesmente relaxam e os olhos se fecham, mergulhando numa profunda escuridão. Somente a nossa respiração permanece flutuante e temos a sensação de estar se fundindo ao infinito, ultrapassando a fronteira da morte, mas apenas continuamos dormindo. Dormir sempre foi um dos mistérios que tiram o sono dos humanos. Vez por outra, o sono se aproxima à morte. Na mitologia grega, os deuses Hipnos, sono, e Thanatos, morte, são irmãos gêmeos. Dos poetas aos filósofos, inclusive Aristóteles, que escreveu sobre o sono e os sonhos, em um tratado que o filósofo grego questionava o que fazemos enquanto estamos dormindo e por que fazemos. Mas só recentemente a neurociência começou a formular respostas às perguntas de Aristóteles. Sofisticados aparelhos dizem exatamente o que acontece quando dormimos. O sono começa a ser considerado uma atividade vital para o corpo e para a alma. Dormir e acordar, padrão sono, vigília, se tornam essencial ao ser humano. Uma adaptação importantíssima para viver no planeta Terra. Em 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi atribuído a 3 cientistas que identificaram um relógio molecular existente no interior das nossas células, cujo objetivo é manter-nos sincronizados com o Sol. E agora, mais do que estudar o que acontece quando dormimos, as recentes pesquisas estão se dedicando a entender as razões que fazem com que as pessoas durmam cada vez menos e mal. Os hábitos modernos, em vez de nos auxiliarmos a dormir bem, estão cada vez mais nos deixando acordados com insônia, em especial a tecnologia. É verdade que a tecnologia melhorou as condições de saúde, mas ela também tem um efeito rebote prejudicial na hora de dormir. Ao sermos constantemente estimulados por luminosidades de todos os tipos, a luz azul dos eletrônicos, lâmpadas brancas, LED vermelho indicativo de alguns equipamentos conectados à tomada, e depois que anoitece, continuamos a ver televisão, a usar celular, computador, tablets, assim confundimos o nosso cérebro, que desconhece a diferença entre a luz artificial e a luz do sol. Então, à 1h30 da manhã, ele pensa, ainda é dia, e fica superativo e não consegue produzir o hormônio da melatonina, que tem, entre outras funções, a indução ao sono. E é assim que o sono não vem, e você amanhece olhando para o teto ou para a tela do celular. As pesquisas já descobriram que a luz artificial inibe a produção de melatonina, e a melatonina é que regula o relógio interno que nos faz dormir e acordar em ciclos circadianos, pois de manhã, com a claridade, o nível da melatonina cai. É assim que você acorda. É importante compreender que a luz solar e uma lâmpada de luz branca de alta intensidade não interagem da mesma maneira com o seu organismo. A diminuição da luz natural no final da tarde pela retina é o gatilho para a glândula pineal iniciar a produção do hormônio do sono. O cérebro sabe que é hora de começar a se preparar para dormir, porque ele recebe uma dica vinda diretamente dos olhos. Quando ocorre essa percepção de que a luz natural está indo embora, é hora de começarmos a encerrar as atividades. E a luz é responsável por indicar ao corpo que é momento de dormir e também é o momento de acordar. A luz solar pode te ajudar a ter um sono tranquilo e revigorante. O sol é muitíssimo mais potente a típica lâmpada branca. Também é um importante aliado para que você possa dormir bem. A luz solar aumenta a produção de serotonina no corpo, o hormônio da felicidade. E ele é um precursor da melatonina e proporciona a sensação de bem-estar, prazer e relaxamento tão necessários para você dormir bem. Para se aproveitar dos benefícios,
Tome regularmente banhos de sol, até 30 minutos nos períodos entre as 7 horas e as 10 horas da manhã, ou depois das 16 horas da tarde, quando os raios solares estão mais brandos. Lembrando de utilizar o protetor solar. Os benefícios ao longo prazo valem todo o investimento. Então, buscadores da luz, está feito. Te aguardo no próximo episódio e eu intenciono que, todas as vezes que deitar na cama para dormir, sinta uma agradável sensação de paz. Paz e calma. Calma e tranquilidade. E manifeste uma boa noite de sono. Um sono saudável, revigorante, revitalizante e abençoado no presente. Lembre-se que você é luz. Escolha brilhar. Namastê.